No episódio de hoje, vamos conversar com o psicólogo Abel Serpa. Abel, sejas bem-vindo no podcast Te Aproxega. Obrigado, Luciano, pelo convite. Parabenizo pela tua iniciativa, né, de criar esse meio de comunicação, né, tão pertinente com assuntos contemporâneos e que trazem informação de fato, né, sobre as situações que nos rodeiam, sobretudo no momento atual. Parabéns. Bom, tem um ditado que diz: Ano novo, vida nova. E 2020 foi um ano que eu acredito revolucionou a vida do mundo inteiro. Então, resolvi conversar com o Abel. Ele é psicólogo e trabalha com psicologia forense no Forro de Novo Hamburgo. Por que assim, Abel? Como podemos lidar com essa ansiedade misturada com medo e negacionismo? Porque convenhamos, né? A cabeça das pessoas deve estar cheia de dúvidas, até com questão de distanciamento, uso de máscaras, enfim, todos esses cuidados super necessários que devemos ter. Mas eu percebo e muitas pessoas me falam, abre aspas, em quem eu devo acreditar? Eu já nem sei mais, fecha aspas. Muitos já me falaram que têm medo de tomar a vacina ou que não vão tomar a vacina chinesa. Nossa, eu já escutei muita fala deste tipo. E tudo isso gera uma grande tristeza em mim, porque muitas vezes, por mais que eu argumente a favor da ciência, não adianta. Eu quase sempre digo, na dúvida, vamos acreditar na ciência e não vamos dar ouvidos a negacionistas. Por outro lado, a maioria dos brasileiros estão aguardando o início da vacinação no Brasil, haja vista que vários países já iniciaram a imunização. Mas o problema é que essa não aceitação, a maioria das vezes, vem de pessoas influentes na nossa sociedade. Então, Abel, gostaria de ouvir tua opinião a respeito deste relato. É um assunto bem contemporâneo, né, que nos afeta todos nós neste momento, né, e eu acho que a tua fala foi bem completa no sentido dos sentimentos que geram, né, toda essa gama de coisas que está acontecendo, né, no nosso país e no mundo, né, todo no mundo. Como tu falaste, em quem acreditar, né, a ciência, né, para responder, a ciência para nós ainda é o principal ponto. Obviamente que pela instabilidade das coisas, pela instabilidade política, pela instabilidade que o Brasil vive desde sempre, né? Nós somos uma democracia muito recente se comparada com países do mundo. Isso nos afeta de sobremaneira em relação aos outros, né? É muito difícil. Mas a ciência, os parâmetros que nós podemos vivenciar, sobretudo em relação aos países que já têm uma cultura, uma consolidação da política, da economia, para mim é o principal parâmetro. Eu acho que a gente vive uma sociedade muito imediatista, né, que busca sempre respostas simples e que, de certa forma, diminuem essa ansiedade em relação a essa realidade. Né? Então, hoje as mídias sociais estão aí, né, divulgando muito fake news. Né? Isso é um tema que a gente já conversou anteriormente, né, sobre o quanto isso impacta em tudo. Em tudo. Essa informação que é consensual, que não tem embasamento, que normalmente, né, não tem um fundo de verdade. E assim, acho que a tendência nossa, toda a cultura brasileira, é buscar sempre uma coisa mais fácil de poder digerir, né? Mas daí que eu retomo ao parâmetro que nós tínhamos utilizado, né, anteriormente nessa conversa. E se tu olhar para a história do mundo, se tu olhar por parâmetros das outras nações, nós não estamos sozinhos, não é algo novo, é algo que já aconteceu. Né? As pessoas sabem, né? Se nós buscarmos fontes mais confiáveis, vamos ver que as pandemias, as pestes já aconteceram anteriormente. Temos, por exemplo, aqui até sublinhei, a peste bubônica, chamada peste negra, né, que aconteceu no século XIV, né, que dizimou entre 75 a 200 milhões de pessoas. Então, se tu imaginar que naquela época se conseguiu ter um estrago tão grande, né, 200 milhões de pessoas morrerem em função de uma peste, sendo que nós não éramos
mundo globalizado, nós não tínhamos, né, o que temos hoje. Por que que hoje a pandemia, as epidemias, elas transmitem de uma forma muito mais severa que antigamente? Porque hoje as pessoas têm contato a todo momento. Acontece lá na China, o primeiro transporte que vir para cá vai se disseminar aqui. Mas, assim, nós vemos que os países já estão se organizando e que as vacinas vão surgir, assim como existem vacinas, né, para outras doenças que matavam aos milhares, aos milhões, né? Todos os pais, aqui eu sou pai recente, né, todos os pais têm a carteirinha de vacina, né, que é uma política consolidada no Brasil, né, e que deixou, que deu a possibilidade de nós hoje termos uma qualidade de vida que não se tinha anteriormente. Se não houvessem as vacinas, né, para sarampo, para, enfim, para varíola, todas as vacinas que a gente faz quando inicia a nossa vida lá na infância, se não houvesse, nós estaríamos todos imados, nós não estaríamos aqui. Então, a ciência ela está aí para colaborar com essa necessidade, né? Infelizmente, a gente vive uma era do fake news, isso a gente vai ver na história daqui adiante, né? Isso, a comunicação, ao mesmo tempo que ela se tornou democrática, todos temos acesso à comunicação, todos nós podemos comunicar, ao mesmo tempo que isso é vantajoso, ainda é uma coisa nova. Então, alguns estragos, obviamente, vão acontecer nesse processo, mas eu sou um otimista, né? Eu sou um otimista porque se nós pegarmos a revolução da humanidade, nós vamos ver que nós estamos muito melhor hoje, né? Obviamente, o que acontece lá na China, a gente está sabendo aqui, então parece que é algo está mais tumultuado, mas é que é outro tipo de comunicação, então as coisas chegam mais. Mas eu sou um otimista em relação à ciência e teremos história para contar. Agora nós temos que fazer a nossa parte, né? E nos cuidarmos e apostarmos que a ciência logo vai nos trazer melhor. Exatamente. Certo. Depois da exposição do Abel, seguimos. Agora eu queria que tu falasses para os ouvintes sobre o que é ser um psicólogo forense e como surgiu o interesse em trabalhar nesta área, que muitas vezes sofre tipos de preconceitos. Bom, a psicologia, para quem tem um pouquinho de conhecimento em relação à formação acadêmica, a psicologia no Brasil ainda é algo muito segregado no sentido de acesso, né? A população brasileira não tem acesso à psicologia. Por quê? Porque ela tem um caráter muito clínico ainda. Né? Então, o que é comum as pessoas entenderem da psicologia? O fulaninho vai lá no psicólogo, coitado, está depressivo, está doente. Não, a psicologia ela tem um papel para além disso, para prevenção, para te poder ter uma melhora na qualidade da tua vida, enfim. O ideal seria que todos nós pudéssemos ter acesso, né, a um psicólogo, como a gente tem acesso a um dentista, como a gente tem acesso a um médico, né? Mas infelizmente ainda a psicologia não atingiu esse nível de possibilidade de acesso, né? Não é ainda um acesso democratizado no Brasil. Então, a formação normalmente é para a clínica, né? E infelizmente ainda é para as pessoas que têm um pouquinho mais de acesso à questão financeira. Mas eu acabei, apesar dessa formação, me interessando pela área social, né? Por compreender da relevância que eu posso ter enquanto psicólogo para mudanças sociais no Brasil, um país pobre, né? Onde a maioria não tem acesso a isso. Então, acabei me interessando pelo meu estágio ainda, né? Por essa área, né? Mais social, e acabei fazendo concurso para a SUSEP como psicólogo do sistema penitenciário. Nessa minha caminhada, eu aprendi muita coisa, né? A gente começa a ver o quanto a sociedade, né, discrimina o que ela mesma produz, né? Porque todas as pessoas que estão presas, de alguma forma, são frutos dessa sociedade que a gente vive, né? Onde a maioria é excluída, a maioria não tem acesso. Então, mas infelizmente ninguém quer saber disso. Daí, como tu falaste, né? Existe essa questão do preconceito, mas eu entendo por falta de entendimento do quanto todos nós somos responsáveis por isso. Na medida que tu vai te apropriando desse conhecimento, acho que a gente vai quebrando alguns preconceitos, alguns tabus. E foi isso que aconteceu comigo. A população prisional não é conhecida, então acho importante esse espaço para poder a sociedade entender o que está do outro lado dos muros. Né? É o mesmo que está conosco aqui. Não existe prisão perpétua, não existe pena de morte, então a pessoa que está presa hoje, amanhã estará contigo. Existe um termo que se usa no meio prisional que é: hoje ele está contido, amanhã ele estará contigo. Então a gente muda ali, né, uma letrinha e a realidade é essa. Então essa questão de ter o preconceito é por falta de conhecimento, porque a maioria tem relação com o uso abusivo de drogas, ou
seja, a justiça ainda ela não consegue ainda acessar de fato quem é o criminoso, né? Porque quem está preso pela questão do tráfico, por exemplo, que é o principal delito, tipo de tipificação penal, não é o traficante, né? A gente sabe que o traficante ele está nas altas camadas da sociedade, a gente sabe que não é esse pequeno. Então, assim, eu, enquanto psicólogo do sistema prisional, eu tenho o papel de poder repensar com essa pessoa que está privada da liberdade, né, a possibilidade de vida aqui fora, de poder dar sentido para esse momento, né, porque a prisão ela não é como a maioria das pessoas pensam, vagabundo bom, bandido bom, bandido morto, tem esse termo, né? Não existe prisão perpétua, não existe pena de morte. Então, amanhã ele estará conosco, né, novamente. Então, se a gente possibilitar melhoras no sentido de acesso, né, para que ele possa voltar com uma melhor qualificação, com uma melhor condição de se inserir no mercado de trabalho, provavelmente ele não vai voltar. Mas essa não é a nossa realidade ainda. A gente tem muita questão política, né, e esse preconceito social que é reflexo disso, né? E então hoje as prisões elas são amontoadas de corpos e aonde o Estado não está outra organização. Então não é por acaso que nós passamos de nós aumentamos 200% nos últimos anos, né, de aprisionamento. Se prende muito no Brasil, se prende mal. A população carcerária é enorme. Nós temos a segunda maior população carcerária do mundo, né? Então isso significa que a gente está realmente em algum lugar. Então, eu, enquanto psicólogo, poder repensar isso com o sujeito, repensar isso com a sociedade, que é que a gente está fazendo agora nessa conversa, poder também atuar nas políticas públicas, né, de alguma forma, para que haja uma mudança, de fato, para mim é algo que não tem preço, né, é algo que tem uma relevância enquanto psicólogo para além, né, do indivíduo. É um trabalho para o coletivo, é um trabalho para a sociedade em geral. É um tema bastante complexo, tem muito o que se falar, mas não vou me estender mais. Uhum. Abel, eu queria que tu falasses um pouco sobre direitos humanos, que é uma palavra que gera polêmica. Eu diria até que se encaixa em discussão, porque se tu chegar a cogitar mencionar esta palavra em uma roda de amigos ou até mesmo na família, pode ter certeza que não vamos sair todos com a mesma opinião. E outra certeza que vai surgir a questão, abre aspas, direitos humanos é para bandido, fecha aspas. Eu mesma já perdi as contas de quantas vezes eu já escutei essa frase. Também sei que a população, como tu disseste antes, não sabe muito bem o que se trata os direitos humanos. E todos nós temos esse direito. Eu mesma tinha várias dúvidas sobre. Somente depois que eu iniciei o curso de jornalismo comecei a compreender melhor a realidade sobre direitos humanos. Gostaria de ouvir tua abordagem sobre essa explanação. Isso que tu falas, né, em relação ao entendimento consensual, né, do que é direitos humanos, eu rio, né, porque eu estou rindo da tua iniciativa na fala, porque me vem à memória, né, o que eu ouço, né, por ser um psicólogo profissional, defensor de direitos humanos vagabundo, né? Na verdade, as pessoas não têm o conceito da história dos direitos humanos, né? Não tem, e daí a gente volta para a questão dos fake news, né? Desse mediatismo que a gente vive, das pessoas se alimentarem de conhecimentos, desse termo aqui para não ser incisivo, a gente vê muito esses memes de Facebook, né? Direitos humanos, o preso lá ganha 1.900 para estar preso e o trabalhador ganha 1.100. É tudo fake news, pessoal, porque assim não existe isso. Os presos não ganham aquele auxílio. Só um trabalhador que estiver trabalhando no momento do delito, né? É como se fosse um acidente de trabalho. Isso aí não dá 1% da população prisional. E a questão dos direitos humanos, todos nós nos beneficiamos disso, né? Como tu falaste, a história dos direitos humanos não é uma questão do Brasil, é uma questão universal, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, com os absurdos que o nazismo fez, né? Alguns países, em média 50, se reuniram na ONU para definir limites, né? Até onde, né, a questão da degradação humana não poderia acontecer. Isso foi em 1948, isso, na França, que surgiu essa carta, que nós, brasileiros, somos signatários, né? Fazemos parte da ONU. Né?
Então é uma categoria de direitos básicos e alienáveis, né? São direitos básicos da espécie humana, não tem nada de direito de vagabundo, né? Até sublinhei alguns aqui que a gente pode citar, se a gente tiver tempo, né? Aqui eu fiz um resuminho aqui dos artigos. Por exemplo, a Carta de Direitos Humanos ela tem 20, 30 artigos. Eu vou citar alguns só para a gente poder pensar o que Isso? são direitos humanos. Tá? Pode ser? Pode, O pode. primeiro artigo, ele trata da liberdade e da igualdade. Ele define que todos os seres humanos são iguais. Então, isso aí, né, é algo que todos queremos. Né? Então, se a gente tiver um pouquinho de empatia, né? Na verdade, é conosco mesmo. Né? A gente vai ver que os direitos humanos é a melhor coisa que surgiu. Né? E que ainda não é uma regra, mas que é algo que é um parâmetro. É alguma coisa que regulamenta a atividade humana, né? Não é uma questão brasileira. Aliás, a Constituição brasileira, ela prevê nos seus artigos, né, de forma muito clara, os direitos humanos. E todos nós queremos, né? Todos nós queremos ter direito à previdência, nos aposentar, todos nós queremos ter direito a ter o direito à habitação. Então, é isso, direitos humanos. Né? Então, o primeiro artigo trata da liberdade e igualdade, todos nós somos iguais. Não é? Então, nós somos direitos humanos. O segundo artigo diz que todas as pessoas podem requerer aqui direitos apresentados no documento. Ou seja, a questão de tu ter direito. O terceiro artigo diz que todos temos direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O quarto, que ninguém pode ser mantido em regime de escravidão ou servidão. O quinto, que ninguém pode ser submetido à tortura, à crueldade, a qualquer tipo de tratamento degradante. Então, todo, não é só a pessoa, o cidadão de bem, entre aspas, todos. Né? Porque se eu tratar mal a pessoa que está privada da liberdade, isso vai gerar o quê? Vai gerar maior revolta, ela vai ser pior e amanhã ela estará conosco, amanhã ela estará contigo. Como é que quer que essa pessoa volte? Então, quando a gente diz que direitos humanos é de todos, não tem exceção. Né? A questão da personalidade jurídica no sexto artigo, né, de a gente ter direito à personalidade jurídica. Vou ver mais algum aqui mais importante. O artigo 8, que toda pessoa tem direito a acesso à justiça. O nono, que proíbe prisões arbitrárias, né? E todo mundo tem direito a um julgamento oficial, público, imparcial e justo. Né? A gente sabe que não funciona bem assim, né? O pobre ele tem maior dificuldade, até porque não tem acesso a todas as ferramentas do sistema de justiça. Né? Então, enfim, eu não vou me estender, porque eu acho que a intenção também é a gente poder pensar de que forma a gente pode buscar informações que possam ser mais assertivas para a nossa vida, né? Então, eu consigo, né? Tem um público qualificado, eu dei uma olhadinha ali no teu, eu acompanho a tua página, o teu público é bem qualificado, eu acho que a maioria já tem ciência disso, mas vamos nos ater ao que é fato, né? E a história está ali, é só buscar sites confiáveis, né? Páginas confiáveis que a gente vai ter fundamentação real da realidade das coisas. E, assim, isso nos trará tranquilidade, a gente vai ver que a gente está indo num caminho, né, de melhora. Alguns retrocessos acontecem não porque é algo novo, é algo que está ali, de alguma forma, encravado na nossa cultura ainda brasileira. A gente tem ainda, é uma cultura jovem, né? Nós temos quantos anos de democracia? Não temos 200 anos de democracia, né? Até uma centena de anos a gente estava escravizando, né, os nossos irmãos índios, eu sou índio, os nossos irmãos negros. Então, assim, nós somos uma cultura muito recente. Às vezes a gente cria um pessimismo por uma realidade que é factual, mas se nós olharmos para trás, a gente vai ver que a gente evoluiu muito. Né? E assim, a gente fica receoso, mas eu aposto que o futuro será bem melhor, que nossos filhos serão melhores e que, enfim, a humanidade vai evoluir. Que aprende com nossos erros, né? Com certeza. Para finalizar, Abel, gostaria que deixasses uma mensagem de motivação aos ouvintes. Temos um ano de 2021 recém começando, mas mais do que nunca nós precisamos um dos outros. Vamos começar 2021 com fé e esperança, porque tudo isso vai passar. E eu espero que possamos sair melhor depois que tudo acabar. Fique à vontade. Como eu já falei, eu sou realista, mas sou otimista, né? Porque se olhar para a história é o parâmetro. A história não pode ser negada, porque ela nos dá sentido para o futuro e para o presente, para a gente não cometer novos erros. Vamos cometer de alguma forma, né?
nós pegarmos essa história, né, e a gente vai ver que a gente está no processo de evolução. Nós tivemos recentemente uma Segunda Guerra Mundial que dizimou milhões, né, e a gente acho que aprendeu com isso. A Alemanha, por exemplo, aprendeu muito com isso. Hoje é um país que é exemplo, né, no acesso, nos direitos humanos, né. Falar em nazismo é um pecado inafiançável na Alemanha. Então, assim, eu acho que a gente vai aprender com tudo isso. A gente aprendeu, a gente só tem que olhar um pouquinho para trás, né, mas olhar com clareza, né, com as coisas objetivas e fatos reais, e a gente vai ver que a gente está evoluindo. Eu acho que muitas coisas que nós não dávamos valores uh, antes de março, a gente começa hoje a dar um outro sentido, a poder abraçar, poder estar junto com os amigos. Eu acho que a maioria vai ter esse entendimento, e a gente vê uma mudança de postura das pessoas, e nós precisamos conviver em sociedade. O que nos distingue dos animais é essa vida social que a gente tem que ter e que a gente não vive sem. Então, acho que a gente está num caminho de evolução, sim. Acho que alguns percalços nesse caminho, alguns retrocessos aparentes, eles vão ser concentrados ali na frente, né? Daqui uns 5, 10 anos a gente vai olhar para trás e dizer assim, pô, a gente errou ali, mas melhorou aqui na frente, a gente está em construção, né? E pensarmos também, né, que aqui é uma passagem rápida, né? Daqui a pouco não estaremos mais aqui, mas estará nossos filhos, nossos netos, e que mundo a gente vai deixar para eles, e que mundo a gente está vivendo, né? Eu acho que o ser humano, sobretudo o brasileiro baseado na nossa cultura, né, cristã, enfim, a gente tem essa cultura de não prestar atenção, né, de que logo as coisas vão acabar, mas que a gente tem que dar valor para este momento, né? A finitude é algo que a gente não quer, né? Quando morre alguém, a gente chora a nossa morte, sobretudo a nossa morte, né? O entendimento de que daqui a pouco a gente não vai estar aqui. Mas isso não é consciente. Que a gente possa tornar consciente que essa nossa passagem por aqui, ela é breve, né? Então, vamos aproveitar um pouco melhor, né? Conviver melhor com os nossos. E eu acho que as coisas começam a fazer mais sentido quando a gente simplifica, né? A mente é muito complexa. Eu adoro a psicologia porque a psique humana é algo de uma complexidade assim que a gente nunca vai conseguir entender. Mas também é possível que a gente simplifique as coisas e que no simples a gente reconheça a existência como algo único, né? Muito obrigada, Bel. Tua participação vai ajudar aos ouvintes refletirem melhor sobre o que conversamos hoje. Gratidão por suas palavras, agradeço imensamente. Eu agradeço pela exposição. Concito às pessoas que estão assistindo que tiverem a possibilidade de buscar psicoterapia, né? É algo que ajuda bastante, né? Existem hoje algumas modalidades que a pandemia trouxe e que não eram possíveis. Hoje existe a psicoterapia online, que é algo regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, hoje, de alguma forma, apesar de ainda ser um pouco elitista o acesso à psicoterapia, está, de alguma forma, se democratizando. Então, busquem um pouco mais de conhecimento, né? Isso vai trazer qualidade de vida, vai dar um pouco de sentido para a existência de cada um. E, assim, nos vemos por aí. Um abraço, obrigado pelo convite e Valeu. boa sorte para todos. Obrigada, valeu.